Oi, gente! Olá, humanos! A gente vai agora tratar do tema de termoquímica, tá bom? Que é um dos temas do conteúdo do pessoal do segundo ano, né? E aí, não se assustem, porque vai ser leve, prometo. Olha, quando a gente vê alguma situação, como por exemplo a madeira queimando, ou quando a gente vê num filme a explosão, né, da dinamite, ou quando a gente vê um sistema como esse, que é o acendimento de uma lâmpada através de uma solução que conduz a eletricidade, tudo isso, gente, a queima da madeira, a explosão da dinamite, a gente percebe que de certa maneira envolve energia. Por exemplo, quando queima a madeira, a gente sente o calor, a gente sente que existe ali energia térmica, né? A explosão é energia térmica, né, intensa. Então aqui, ó, a energia elétrica faz acender a lâmpada. É disso que se trata a termoquímica, tá? São as variações de energia que estão envolvidas numa reação química. A queima da madeira é uma reação química, reação de combustão, né? A explosão da dinamite é uma reação química. Esse tipo de situação também envolve reações químicas, tá bom? Então é disso que a gente vai tratar aqui, de maneira bem leve. Então, olha, algumas reações químicas elas acontecem com a liberação de energia e outras acontecem com a absorção de energia. E eu tenho certeza que vocês já viram algumas dessas. Por exemplo, a queima do carvão, né, para fazer um churrasco, libera energia. A queima de uma vela, né, libera energia. Só a gente encostar ali um pouquinho, né, aproximar a mão, a gente já percebe isso. Intuitivamente a gente percebe isso. E tem outras reações aqui, tá bom? Reações de química de uma pilha que produz energia elétrica. Tá? Então, se a gente pega uma pilha, coloca num controle, esse controle passa a funcionar, um controle de um aparelho, ele passa a funcionar. Por quê? Dentro dali daquela pilha tem reações químicas que estão acontecendo e estão fornecendo energia para que o controle passe a funcionar, tá bom? Então é isso que a gente vai ver hoje. Outras reações, elas ao invés de absorver, de liberar energia, elas vão absorver, como por exemplo, eita aqui, o Sol ele fornece luz, que é energia luminosa, é necessária a fotossíntese e para, né, da clorofila nos vegetais. Então, a fotossíntese da clorofila nos vegetais é um tipo de reação que absorve energia, a energia solar, tá bom? Então, existem sistemas que vocês vão ver nos próximos exemplos que, ao invés de liberar energia, precisa absorver energia para que a reação aconteça, tá? Então, o calor, lembra que eu falei sobre a fogueira, a combustão do carvão, da vela, que a gente percebe a variação de energia? Então, olha, o calor é sem dúvida a forma que é mais comum de energia que acompanha essas reações químicas. E são aquelas que a gente consegue perceber mais no nosso dia a dia, tá? E a termoquímica, então, é o estudo da quantidade de energia que vai ser liberada ou absorvida durante uma reação química, tá bom? Então, olha, para a gente entender termoquímica, a gente precisa agora ver alguns conceitos fundamentais. Quando a gente vai observar um carvão queimando, a vela acendendo, ou o processo da fotossíntese, a gente tem que perceber uma pilha funcionando, a gente precisa levar em consideração que aquilo ali é um sistema. Se a gente está observando como estudo, a gente chama de sistema. E aí vem a necessidade de classificar se o sistema ele é aberto, se ele é fechado ou se é um sistema isolado. Eu trouxe aqui um esqueminha para definir aqui o que significaria um sistema aberto, tá bom? Um sistema aberto, ele é capaz de trocar, né? O que você está olhando, né? A reação que você está olhando é capaz de trocar matéria com o ambiente, ou seja, pode mandar matéria para o ambiente, ou pode absorver matéria para o ambiente, e também troca de energia com o ambiente, pode aquecer o ambiente ou pode receber calor do ambiente. Por exemplo, o cozimento de um alimento, uma panela aberta. Né? O alimento, quando passa a entrar em um processo de cozimento, é uma reação química, são várias reações químicas que estão acontecendo ali. Para que isso aconteça, a panela aqui, né, é o suporte, e o alimento seria o sistema, está absorvendo energia do fogão, né, da queima do fogo ali no fogão. Então, significa que aquele sistema troca energia com o ambiente. E olha, quando a panela quando a água começa a ferver, borbulhar e o alimento começa a cozinhar, vapores de água vão embora, o cheiro da comida inunda a casa. Aquele aroma é aroma do cozimento, e são moléculas que estão saindo daquele processo de cozimento.
Logo, se estão saindo moléculas para o ambiente, ali está havendo troca de matéria, tá bom? Então, sistema aberto tem troca tanto de matéria quanto de energia para o ambiente. Já um sistema fechado, ele troca somente calor. Falei energia, mas a gente vai falar de calor, tá bom? Um sistema fechado, ele vai trocar apenas calor com o ambiente. Então, você aquece, a matéria não vai sair, por exemplo, mas a temperatura, né, o calor pode ser absorvido pelo sistema ou pode ser transferido. Por exemplo, se eu pego aqui essa garrafa com água, e aí fechada, ó, ela não sai a água, aí eu coloco no congelador. O que acontece? Quando eu coloco isso no congelador, a temperatura, né, da água aqui, ó, vai diminuir, vai resfriar por conta do congelador. Ou seja, tá havendo troca de calor, né? E aí vai resfriar isso até formar o gelo. Mas o gelo, né, se essa garrafa não explodir, não vai acontecer, ele não vai sair daqui, tá bom? Não vai sair porque está fechado. Então, está acontecendo nesse exemplo apenas troca de calor. Esse é um sistema um exemplo de sistema fechado. Já um sistema isolado, ele não troca nem matéria, nem calor com o ambiente. O mais próximo que a gente tem de um sistema isolado no nosso dia a dia é uma garrafa térmica. Porque a gente coloca uma água quente ali na garrafa térmica, quando fecha a garrafa, a água não consegue sair nem nada entrar, nem ar, né? E aquela temperatura ela permanece, né? Aquela garrafa vai conservar aquela temperatura da água que está dentro da garrafa por muito mais tempo. Só que assim, como existem pequenos vazamentos, vai acontecer a troca de energia. Por isso que eu estou dizendo assim, é o mais próximo do que a gente tem de um sistema isolado, tá? Seria uma garrafa térmica. Então, sabendo esses conceitos importantes que eu falei sobre sistema aberto, fechado e isolado, vamos ver outros conceitos que eu vou deixar aqui para vocês, que é o conceito de calorimetria. É o processo de medida dos calores de reação, né? Então, se a gente precisa saber quanto de calor está saindo ou está entrando de uma reação, a gente usa esse processo chamado de calorimetria. E o calorímetro é o aparelho que a gente usa para fazer essa medida, tá bom? Este é o calorímetro. E a caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 grau, a água que está contida no calorímetro. Você faz aí, professora, peraí, tá me deixando preocupado, você não está entendendo. Eu vou mostrar um esquema no próximo slide, tá? E Joule seria a quantidade de energia necessária para deslocar a massa de 1 kg inicialmente em repouso. Eita, professora, não, é a unidade de medida que a gente vai usar aqui na termoquímica, tá? Quilocaloria ou joule, quilojoule, tá bom? Mas eu vou mostrar agora no próximo slide o que é esse tal desse calorímetro, que é o aparelho que se utiliza para ver quanto de energia uma reação libera ou absorve. Por exemplo, se eu quisesse saber quanto de energia acontece na queima de um carvão, eu botaria aqui, ó, nesse aparelho. Esse aqui é o esquema do aparelho, tá? Ele tem uma parte que isola o sistema de dentro com o ambiente, né? Seria essa parte isolante. Aqui, ó, dentro é esse espaçozinho onde você coloca a amostra em contato com 2 eletrodos. Os eletrodos eles vão dar o start inicial para a reação acontecer. Quando a reação começa a acontecer, aí nesse momento o aparelho começa a verificar a variação de energia. E como é que isso é identificado? Quanto de energia a reação absorve ou libera? Por exemplo, vamos pensar, se aqui fosse uma combustão, à medida que a reação começasse a acontecer, ia começar a liberar calor para cá, ó. E olha o que tem fora desse recipiente, né, onde está a amostra. Tem água. Então, tem um leitor de temperatura que registra a temperatura antes da reação acontecer e depois vai começar a registrar a temperatura à medida que a reação acontece. E a variação dessa temperatura é que vai dizer quantas calorias estão sendo liberadas, que é o nosso exemplo de uma combustão, ou seja, vai aquecer aquela água, e aí vai ser possível saber quanto de energia está sendo liberada ali, tá bom? Então, essa energia é calculada em calorias, tá? E esse motor é o que faz a água agitar, gente, porque se a água ficar parada, em um local vai estar mais quente e outro local vai estar mais frio. Então, esse é um motorzinho só para deixar o sistema sempre homogêneo, tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender o que é um calorímetro, tá? É relativamente simples. E aí a gente vai usar sempre essas unidades de medida, ó.
caloria ou quilocaloria, né, que é a diferença, né, é que a quilocaloria são 1000 calorias, né, e 1 quilojoules, o quilojoules também a gente usa, tá, gente? Sabendo que a relação de uma caloria é igual a 4,18 joules, tá? Ou joules, não sei como é que vocês pronunciam. E vou trazer agora algumas reações que a gente sabe do nosso dia a dia, desde até quando a gente é criança, né, que elas existem, que elas são importantes. E agora a gente vai ter um olhar, né, diferente, um olhar mais voltado, né, mais dentro dessa área da termoquímica. Então, por exemplo, a gente é criança, está lá no ensino, na educação infantil, fundamental, a gente aprende sobre fotossíntese, que as plantas, né, para que elas cresçam, para que elas, né, deem frutos, flores, elas absorvem a energia do sol, precisam de água, é o processo de fotossíntese. E esse processo da fotossíntese, como está mostrando aqui, né, ela vai precisar da luz solar, ou seja, precisa absorver essa energia. Então, a fotossíntese é um processo de alimentação dos vegetais, né? Quer dizer, para que os vegetais consigam produzir folhas, frutos, né? Flores. E ela é uma reação descrita aqui, ó. É preciso para que essa reação aconteça. A gente sabe que as árvores elas absorvem o CO2 do ambiente, então por isso que está aqui na equação química, ó. Precisa de CO2, precisa de água, a gente tem que regar a árvore, né? Tem que ter água ali para que ela fique viva. E precisa de energia, tá certo? Então, esses componentes aqui, ó, vão dar origem às estruturas da árvore, que não seria esse caso aqui, ó, C6H12O, e aí que é um carboidrato, e no processo de fotossíntese, a liberação de oxigênio. Então aqui, ó, são os reagentes, são os componentes que são necessários para a reação acontecer, e aqui é depois que a reação acontece e isso é formado, tá bom? Então isso aqui, ó, pode ser a estrutura da árvore, pode ser o fruto, tá bom? Vai formar a glicose, que no caso aqui seria o fruto, tá, estaria presente no fruto, e vai liberar o oxigênio, por isso que as árvores purificam o ar, né? Então, essa reação da fotossíntese, ela está representada aqui para vocês observarem, tá? Aqui tem uma outra reação, que é a reação onde os peixes, eles partindo da glicose e o oxigênio, eles vão realizar o processo de respiração celular. Então, na glicose que eles né, que já tem absorvido na alimentação, e também o oxigênio proveniente, né, da água, eles vai acontecer ali no organismo do peixe o processo de respiração celular, e nesse processo o peixe vai liberar CO2 na água e vai liberar também água e energia. Então, ó, aqui, ó, a energia está no lado dos produtos, então a energia está sendo liberada no processo, tá bom? Diferentemente da fotossíntese, onde a energia estava sendo absorvida, tá? Um outro exemplo que é a combustão, né? A câmara de combustão num carro, e o combustível então vai ser queimado. Para que esse combustível queime, é preciso estar na presença do oxigênio, né, gente? E aí eu reforço, toda reação de combustão, ela precisa ter oxigênio. Tanto é que quando a gente vê algo queimando, pano de prato queimando, se você jogar um outro molhado em cima, úmido, você tá molhado não, porque senão você vai dizer, a pessoa apagou porque estava molhado. Não, se você joga um pano em cima, grosso o suficiente, e abafar significa tirar da equação química o oxigênio. Aí a combustão para de acontecer, tá bom? Então, voltando. Então, na queima de um combustível dentro de um motor do carro, vai ser necessário o combustível, nesse caso aqui o combustível é o etanol, tá? E precisa do oxigênio, né, do ambiente. Quando essa reação acontece, libera energia e libera energia, tá na parte agora, depois da seta, tá em produtos, e vai liberar também CO2. Por isso que os combustíveis, eles aumentam, né, a quantidade de CO2 no ambiente, e aí aumentam, né, tem um incremento aí do efeito estufa, tá certo? Mas essa reação também libera água, tá? Então, esse é um tipo de reação que libera energia. E a energia liberada é justamente aquela que é
que vai promover, né, vai fazer com que o carro ande, né? Essa energia liberada da combustão vai fazer o motor funcionar, o carro andar e aí o ônibus da escola, por exemplo, trazer vocês de lá para cá, de cá para lá, tá? Outra reação também que a gente tem, na verdade, é uma reação, é uma transformação física da matéria. Na transformação física, a gente não tem uma reação química, uma transformação de molécula em outra. Mas o processo ele vai acontecer com a absorção ou liberação de energia. Por exemplo, a ebulição. A gente sabe, né, que vocês estudam lá nos primeiros anos da química, que o processo de ebulição absorve energia, né? A água no estado líquido vai absorver energia e vai se transformar em vapor, né? Então é um tipo de sistema que absorve energia. Então o sistema pode ser uma reação química, pode ser uma transformação física também, tá? E só relembrando, eu vou deixar esse esquema aqui, onde a gente tem as transições de fase do sólido, líquido e gás, e as setinhas onde a gente pode observar que do sólido para o gasoso, né, a absorção de energia, absorção de calor. Já se a gente tem a transição do gasoso até o sólido, você tem a liberação de calor, tá? Agora a gente vai ver um conceito que é o conceito de entalpia, tá? Entalpia é a gente representa por a entalpia é justamente essa energia envolvida nesses processos que a gente viu até agora, tá? E a entalpia ela é representada pela letra H e na prática a gente não consegue, já ficou um pouco em cima aqui isso aqui, mas depois eu corrijo. Na prática, gente, a gente não consegue calcular a quantidade total de energia de um sistema. A gente só consegue calcular a variação da energia, tá certo? Então, já que a gente vai calcular somente a variação da energia, todo o cálculo de variação vai depender do estado inicial e estado final, tá certo? É como a distância, né? A gente precisa, não é isso? A distância precisa ter o estado final e inicial, né? Então, ó, o H, que é a entalpia, ela é calculada por a entalpia final menos a entalpia inicial. Ou, no caso, como a gente está falando de processos químicos, o ΔH vai ser a entalpia dos produtos, porque ó, numa equação química, os produtos estão lá no fim, né? Então é a entalpia final, né, dos produtos menos a entalpia inicial, que é a entalpia de quem está no início, os reagentes, tá? Aí aqui tem a legenda, tá? HP é a entalpia dos produtos, HR seria dos reagentes e o ΔH é essa variação da entalpia, tá bom? Agora a gente vai ver como é que isso aparece num gráfico. Ó, só é possível a gente calcular o ΔH se a gente conhecer qual é a entalpia, né, dos produtos e dos reagentes. Então, eu tenho que fornecer para vocês os valores. Vocês sabendo desses valores, vocês fazem a diferença e vão saber quanto de energia foi liberada ou foi absorvida, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, numa reação genérica, o reagente A mais B vão reagir entre si, formando C mais D, tá? Então, vocês precisam, né, eu preciso fornecer a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Coloquei o R aqui, mas está errado, tá? A entalpia dos produtos. Quando você pega esse, aí você vai botar na equaçãozinha seguinte, ó, ΔH vai ser igual. Aí você coloca o valor dos produtos, o ΔH dos produtos, menos o ΔH dos reagentes, tá certo? E quando você fizer esse cálculo, você vai ter um valor, um número, e esse número você pode representá-lo num gráfico como esse que eu vou explicar lá na frente, tá bom? As reações, né, elas podem eliminar, podem liberar calor ou elas podem absorver o calor. Então, as reações, quando elas liberam calor, elas são ditas como exotérmicas, tá? E aí, ó, nas reações exotérmicas vai acontecer essa liberação de calor e a entalpia dos produtos, ela vai ser menor do que a dos reagentes. Porque olha só, gente, observação, né? Aqui tem um reagente, aqui o produto. Sempre que há uma reação, né, o reagente transforma no produto, mais calor vai ser liberado, a entalpia dos reagentes aqui, ó, vai ser maior do que a dos produtos. Logicamente, olha, eu até botei um númerozinho isso aqui é rabisco de uma aula que eu já dei antes, tá?
A variação de entalpia vai ser sempre essa, né? ΔH é igual a HP menos HR, ou seja, entalpia de produtos menos de reagentes. Eu não estou dizendo que quando a reação é exotérmica, a entalpia do produto é menor do que o dos reagentes, eu coloquei um número genérico. Coloquei aqui, ó, se a entalpia dos produtos for 4, aqui, ó, de B for 4, e a entalpia dos reagentes for 10, quando você faz essa subtração, o valor aqui, ó, vai ser menos 6. Então, é por isso que está dizendo aqui que, genericamente, a entalpia de uma reação exotérmica sempre vai ser menor do que zero. Sempre. Porque o estado final tem valor menor do que o estado inicial. Então, se a gente pega esse valor menor e subtrai pelo inicial, o valor vai ser sempre negativo, tá certo? Então, sempre que a gente observar que o ΔH é negativo, ali é uma reação que liberou calor. E aí, essa reação, a gente pode representar isso num gráfico, tá certo? Então, é muito importante vocês aprenderem a observar um gráfico em termoquímica, tá certo, gente? Então, olha só. A gente tem essa reação representada aqui genericamente de um reagente A se transformando em B, e isso é uma reação que libera calor. Ó. Quando libera calor, o ΔH é menor do que zero, tá? Aí vamos expressar isso num gráfico aqui, ó. Esse gráfico nós temos esse eixo Y, tá? Onde a gente vai colocar os valores de entalpia, e o eixo X é a reação que está acontecendo. Então aqui, ó, nesse primeiro patamar, ó, a entalpia dos reagentes, se ela é maior, ela está aqui, ó, o A é o reagente, né? Está nesse valor aqui. Aí o A reagiu, ó, se transformou, a reação está acontecendo, se transformou em B. E B tem um valor, ó, a entalpia do produto B, ela é menor. Logo, o gráfico de uma reação exotérmica tem sempre essa característica. O valor dos produtos fica num patamar dos reagentes ficam num patamar mais alto e os produtos, que é lá no finalzinho, vai ficar num patamar mais baixo, porque decresce a energia, né? A energia começa alta, que é dos reagentes, à medida que a reação vai acontecendo, a gente tem os produtos com a energia mais baixa. Então, o gráfico de reação exotérmica que libera energia vai ser sempre esse assim, ó. Uma escadinha para baixo, tá certo? Reagentes começa lá em cima e aí reagiu, formou produtos que estão aqui embaixo, tá? É o caso de uma reação de combustão, tá bom? Aqui a queima da palha de aço, por exemplo, libera bastante energia e aí o produto, né, da palha de aço vai ter energia menor do que existia antes. E agora, já que a gente viu reação exotérmica, a gente vai ver o mesmo raciocínio para reações endotérmicas, tá? Nas reações endo significa absorver, tá? Ela vai absorver calor. Então, vai ser o contrário da reação exotérmica. Na reação endotérmica, a entalpia dos produtos vai ser maior do que a entalpia dos reagentes, tá certo? E como o produto, que é a entalpia final, é maior do que a reagente, que é a inicial, quando você faz essa subtração, o ΔH vai ser sempre maior do que zero, vai ser sempre positivo, tá bom? Então, em reações endotérmicas, por conta dessa diferença do final menos inicial, o valor, né, como o final tem a energia maior, o valor aqui vai ser sempre positivo, ou seja, vai ser sempre maior do que zero. Então, genericamente, essa reação aqui de A, né, transformando-se em B, quando ela é endotérmica, o reagente vai absorver calor para se transformar no produto B. E quando a gente faz o cálculo da variação, variação, né, que seria o final menos o inicial, ou seja, a entalpia do produto menos os reagentes, eu peguei o mesmo valor do exemplo que eu utilizei na equação anterior. Se os produtos têm uma entalpia maior do que o dos reagentes, eu peguei o mesmo valor. Se é maior, eu vou colocar o 10, genericamente, viu, gente? Coloquei um valor aleatório, desde que seja maior do que o dos reagentes. Eu coloquei 10 e reagentes eu coloquei como a energia sendo 4. Fazendo essa diferença, ó, o valor vai dar maior do que zero, né? No caso aqui 6 kJ, tá? Então, logo a reação ela pode ser representada dessa maneira, ó. A se transformando em B vai ter o ΔH maior do que zero, tá bom? Então, sempre que o cálculo da variação de entalpia, sempre que o ΔH for positivo,
aí você já sabe que a reação ela é endotérmica aqui, ó. Né? Positiva é endotérmica, absorver energia, tá? Então agora vamos ver um exemplo do gráfico, tá certo? Já que a gente viu o gráfico para exotérmico, vamos ver para endotérmico. No endotérmico, os reagentes começam com a energia embaixo, aí eles vão absorvendo energia à medida que a reação vai acontecendo e os produtos vão ter energia lá em cima. Então a escadinha aqui, ó, do gráfico vai ser para cima, tá certo? Aí a entalpia dos reagentes começa aqui embaixo, o reagente é o A, e aí à medida que A vai absorvendo energia, vai se transformando em B, e B vai estar com energia mais alta do que o reagente. Então, quando você faz esse cálculo de variação, ó, o ΔH vai ser maior do que zero, tá bom? Esse valor menos esse vai dar um valor positivo maior do que zero. Esse é um exemplo da bolsa de gelo instantâneo, tá? É um tipo de reação que ela produz a sensação de frio, é porque o sistema está absorvendo calor, tá certo? E assim a entalpia final desse sistema, por exemplo, vai ser maior do que a entalpia inicial. Essa reação, quando ela começa a acontecer, ela vai absorvendo o calor do ambiente, por isso que ela vai ficando fria. Ela justamente está bem frio, né? Quando você coloca essa bolsa né, para alguém que se machucou, né? Dá uma agitada na bolsa, a reação começa a acontecer e ela começa a resfriar, porque ela vai absorver o calor da pele do atleta, né? Do corpo do atleta, para que ela continue a acontecer, tá? É um tipo de reação que é endotérmica. Uma reação endotérmica geralmente fica gelado na superfície, tá? Reação exotérmica, lembra da vela? Fica quente, a gente vai percebendo o calor que está sendo liberado. Quando é endo, fica bem resfriado na superfície, significa que o sistema está absorvendo o calor do ambiente. Aí vamos exercitar, tá? Vou trazer só 2 exemplos aqui para vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó, essas equações aqui, ó. Dadas as seguintes equações, aí tem essa reação química aqui, tá vendo? CO reagindo com oxigênio, transformando-se em CO2. Aí o ΔH é menos 565, tá certo? 0,6 kJ. A reação B, né, tem essa reação meu Deus, o que é isso aqui? É uma reação de combustão de um éter, não sei qual é esse composto aqui. E aí, nessa reação de combustão, a liberação de água, CO2, a variação vai ser menos 1462. A reação C é o oxigênio transformando-se em ozônio, a variação vai ser positiva, e aí nós temos o valor de 426,9 kJ. A reação D, essa reação do ferro com o carbono, transformando-se em metal, ferro e o CO2, a variação é 490,8 kJ. Aí vamos à pergunta, gente. Considere as seguintes proposições, né, em relação às equações. A gente vai ver quais são essas proposições, essas afirmações que foram feitas em relação a essas equações químicas aqui. As reações A e B são endotérmicas. Aí você veja que todas as proposições elas estão dizendo isso, né? Se são endotérmicas, se são exotérmicas. E aí está dizendo que a reação com maior liberação de energia é a reação B, a reação com menor liberação de energia é a reação D. Primeira coisa que você precisa fazer aqui, gente, é observar o ΔH e dizer quem é exo, quem é endo. Pronto. Se você faz isso, aí você consegue responder aqui tudo direitinho, tá? Então, lembra que eu disse a vocês que toda vez que a reação for endotérmica, ela vai ser positiva, o valor da energia do ΔH vai ser positivo, e quando ela for exotérmica, o ΔH vai ser negativo. Então, ó, ΔH negativo, ou seja, essas duas aqui são exotérmicas, tá? E essas duas aqui são endotérmicas, porque o ΔH é positivo. Então, vamos ver, ó. Tá dizendo que A e B são endotérmicas, falso, né? Não é. A gente já sabe que A e B é exo. A e B são exotérmicas, então a segunda afirmação está correta, né? Aí vamos ver, a gente já pode eliminar aqui, ó. Tá dizendo que um está correto, a gente já elimina B, a gente já elimina C, não é isso? Só vamos ficar com a D e E. Aí vamos lá, terceira. As reações C e D são exotérmicas? Não, não é isso? São endo, né?
C e D são exotérmicas, está errado. Então, o terceiro está errado, né? O segundo está certo, o primeiro e terceiro está errado. Então, a gente já vamos aqui, eliminar a letra A, que está dizendo que o terceiro é verdadeiro, não pode. Ficamos só com D e E. O D, ninguém tem terceiro aqui, então vamos lá, D e E. Quarto, as reações C e D são endotérmicas, verdadeiro, não é isso? Então, vamos ver quem é que tem o quarto. Quem é que tem o quarto aqui? Somente a letra E. Ponto. Então, a gente já elimina a letra D, porque não tá dizendo que o quarto é verdadeiro. Então, a gente já elimina D e marca a alternativa E, tá bom? Por eliminação, a gente já sabe que a alternativa é. E é isso aí vocês conferirem aqui com as últimas afirmações, tá? A reação com maior liberação de energia é a reação B, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Quem é que tem maior liberação de energia? B libera mais energia, ó. Tá vendo um valor mais alto, né? Então tá certo, V, ó. Tá vendo aqui que o quinto tá certo. E o sexto, a reação com maior liberação de energia é a D. Não, D nem libera energia, absorve. Então a alternativa correta é aqui, ó. Letra E, somente as afirmativas 2, 4 e 5. Tá certo, gente? Então, o segredo de responder isso é aquela dica que eu dei para vocês. Quando o ΔH é positivo, quando a entalpia é positiva, a reação absorveu energia. Quando ela é negativa, a reação liberou energia. Então, esse valor aqui é o tanto de energia que foi liberada. Quanto maior esse número, mais energia é liberada, tá bom? Então, aqui, ó, o B liberou mais energia do que o A, tá certo? Vamos para a próxima questão agora. Vamos ver agora essa segunda questão aqui, tá bom? Uma opção não usual para o cozimento do feijão é o uso de uma garrafa térmica. Então, vamos ver como é que seria esse cozimento não usual do feijão. Em uma panela, a gente vai colocar uma parte de feijão junto a 3 partes de água. Colocou na panela. Deixa ferver por 5 minutos. 5 minutos não cozinha o feijão, gente. Não vai cozinhar o feijão com a panela comum. Depois disso, desliga e vai transferir esse material para uma garrafa térmica. Transferiu para a garrafa e fecha. E aí você vai deixar essa garrafa por 8 horas fechada. Logo depois disso, depois das 8 horas, então, você abre e o feijão vai estar cozido. Aí vamos ver o que justifica o cozimento desse feijão, tá? O cozimento desse feijão ocorre dentro da garrafa térmica, pois, vamos ver a afirmação A. A água reage com o feijão e essa reação é exotérmica. Então, olha só, gente, vamos olhar dentro da garrafa. A água vai reagir com o feijão e ela é exotérmica. Então, só, o cozimento do alimento, ele vai absorver energia, logo ele é endotérmico, tá certo? Então, tá errado porque tá dizendo que é exotérmico. E a água, gente, ela não vai reagir, ela só vai fornecer energia. Tanto é que a água, quando a gente vai cozinhar o alimento, ela tá só, né, ela vai evaporar, quer dizer, continua sendo água, tá bom? Ela vai fornecer energia, então não é isso que acontece. Letra B. O feijão continua absorvendo o calor da água, ó, tá certo. O alimento para cozinhar, ela vai absorver o calor e é justamente a água quente que vai transferir calor para o feijão. Absorve o calor da água, até agora tá ok. Que o envolve e por ser um processo endotérmico. Então, gente, a letra B tá certíssima. Certo? A gente já chegou aqui na resposta, tá? Vamos ver por que C, D e E tá errado? O sistema considerado praticamente isolado, até agora estava ok, né? A afirmação. Praticamente isolado, a garrafa térmica. Não permitindo que o feijão ganhe ou perca energia. Errado. Porque o feijão está dentro da garrafa. E aí ele vai ganhar ou receber energia de quem está lá dentro da garrafa com ele, tá bom? Então, não acontece a transferência de fora da garrafa para dentro. Mas quem está lá dentro está interagindo intimamente. O feijão está assim, ó, coladinho com a água. Como é que ele não vai trocar energia? Então, está errada essa parte aqui. Letra D. A garrafa térmica fornece energia suficiente para o cozimento do feijão. Gente, a garrafa não fornece energia. A garrafa é só o recipiente, né? Que vai acomodar os componentes. Então, ela não é algo elétrico que vai fornecer energia para o feijão, tá bom? Não é isso. Então, tá errado por aí, tá certo? Letra E. A energia envolvida na reação aquece a água. Opa! Então, a reação seria o quê? O cozimento do feijão. É uma reação que vai acontecer e vai aquecer a água da garrafa, que mantém constante a temperatura por ser um processo exotérmico. Não, o cozimento do alimento é sempre endotérmico
e a reação de cozimento não libera energia, absorve energia, tá bom? Então não vai aquecer a água que aquece o alimento, tá bom, gente? Então a alternativa correta é a letra B. Então é isso, a gente acabou aqui a parte inicial de termoquímica, tá bom? Depois a gente vê aqui outras questões aí, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima.